Na última terça-feira, nós falamos sobre, na verdade foi um gancho, que no último culto de domingo, o pastor Isaías Balbino esteve ministrando aqui, e enquanto ele ministrava, o Senhor colocou no meu coração, ele falava sobre palavras que são liberadas sobre nossas vidas, e que muitas das vezes nós não desfrutamos por quebrarmos princípios, ou por não entendermos que ela já está aqui, basta nós tomarmos posse disso. E no último culto de ensino, nós entendemos, no Salmo 46, que foi o texto que nós lemos com o presbítero Lincoln, que ali existem três palavras que são liberadas sobre a igreja de Cristo, que Deus é, Deus está e Deus faz. Isso em meio à tempestade, à tristeza, ao luto, à dor, à desilusão, à frustração, a desânimo, a incerteza. Na quinta-feira, os irmãos que estavam aqui, eles foram ricamente abençoados, em serem ministrados diante desse contexto de vida, que Deus é na vida deles, que Deus está na vida deles, e que Deus faz, E nós falamos de forma muito breve, hoje nós vamos entrar nesse assunto, sobre Senaqueribe, quando ele invade a nação de Israel. Ele invade a nação de Israel, leva a nação de Israel, lembrando, na época do rei Saul, só para que os irmãos possam entender de forma bem breve, na época do rei Saul, a nação de Israel era uma só, formada pelas 12 tribos. Entra o rei Davi, uma nação só, 12 tribos. Entra o rei Salomão, uma nação só, 12 tribos. Só que depois o filho de Salomão, ele entra numa divergência com outro camarada por ideias, por ideologias, e eles rompem, e as 10 nações do norte se separam de Judá, tornam Samaria como sua capital, e a nação do sul, ou o reino de Judá, fica sendo conhecida como a nação do sul, ou reino do sul, tendo sua capital Jerusalém. Então, a partir de Salomão, do filho de Salomão, Roboão, se eu não me engano, foi Roboão, né? A nação se separa, reino do norte, reino do sul, ou Israel e Judá, reino de Israel, reino de Judá. Os assírios invadem o reino do norte, Israel. Por 3 anos, eles cercam Samaria. Por 3 anos, eles sitiam Samaria, ficam em volta da cidade de Samaria, e ali não entrava alimento, não entrava nada, ninguém entrava, ninguém saía. O povo suportou durante 3 anos. Depois de 3 anos, eles não suportaram mais, os assírios vieram e levaram todos. Ou seja, essa técnica, ou estratégia, uma palavra melhor, essa estratégia de sitiar, de cercar, é justamente para enfraquecer o seu oponente. Então eles cercavam, eliminavam a entrada de alimento, de água, muitas das vezes as fontes de água ficavam do lado de fora e eram canalizadas para dentro da cidade, para dentro dos muros. Eles cortavam essa fonte de água, e o povo lá dentro começava a tomar urina, e teve ocasião em que o rei chegou a pegar uma conversa entre mães, que estavam discutindo, porque no dia anterior elas tinham matado o filho de uma, e no outro dia, que era para matar a criança da outra, a outra não quis. Mas a gente combinou que ontem era meu filho que a gente comia, e hoje... Essa era a estratégia do inimigo quando ele queria destruir uma cidade, quando ele queria derribar as portas de uma cidade. Pois bem, passa-se 3 anos, Senaqueribe cerca Samaria, e ele conquista Samaria, pega o povo
israelita, a nação do norte, e leva para o cativeiro, espalha esse povo pelo mundo. Se eu não me engano, há 8 anos, eu estou já adiantando muito ali. Passa-se 8 anos, ele volta e começa a mesma estratégia com a nação de Judá. Ele conquistou a nação do norte, Israel, e agora, depois de 8 anos, ele volta para conquistar Judá. Conquista várias cidades fortificadas de Judá. Essas cidades fortificadas, elas serviam como barreira, ou seja, enquanto o inimigo estava perdendo tempo, tentando conquistar uma cidade fortificada, antes de chegar em Jerusalém, que era a capital, Jerusalém tinha tempo para se preparar. Só que todas essas cidades estavam conquistadas, só faltava Jerusalém. É aqui que nós entramos na palavra de hoje. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, do 1 ao 4. 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. E sucedeu que, no 3º ano do rei Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Você vai ver que, quando o livro de Reis ou Crônicas começa a narrar sobre rei de Israel, você vai ver, fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ezequias, pelo que você já leu, ele fez o que era reto, ou fez o que era mal aos olhos do Senhor? Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando Ezequias toma posse como rei em Judá, o texto vai dizer que ele tirou todos os altares de Baalins, quebrou todas as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram de Neustã. Então, quando Ezequias toma posse em Judá, ele faz uma reforma, ele promove uma reforma, ele leva o povo a adorar novamente a Deus. Ele leva o povo a adorar novamente a Deus. E o que me chama muita atenção, e eu quero que você preste muita atenção, sobre essa serpente de metal. Quantos lembram da história da serpente de metal? Vai estar lá em Números capítulo 21, do versículo 8 em diante, vai falar sobre essa história da serpente de metal, que Moisés havia confeccionado, amando de Deus. Os israelitas, logo que saem do cativeiro egípcio, da escravidão egípcia, eles, volta e meia, estavam murmurando, volta e meia murmuravam, e sempre Deus trazia uma punição. E houve um momento em que uma dessas punições foram várias serpentes que vieram no acampamento dos israelitas e começaram a morder. Começaram a morder os israelitas, e eles começavam a passar mal e morrer, e aí eles clamam a Moisés. Moisés vai, amando de Deus, confecciona essa serpente de bronze e levanta ela num lugar muito alto, para que todos que olhassem para aquela serpente, eles teriam seus corpos sarados. Então, você vai ver que no passado, a serpente de bronze, ela foi bênção para a nação de Israel. Só que passou aquele momento, ela continuou a frequentar o acampamento de Israel. E isso é coisa de muito tempo, é coisa de 700 anos, desde que ela foi confeccionada. Ela ficou por 700 anos no meio do povo. E o povo, em determinados momentos, eles adoravam, veneravam, ou apenas tinham como um objeto muito especial. A classe sacerdotal tinha essa serpente como um objeto sagrado. Os príncipes olhavam-na como uma relíquia de um glorioso passado. Então, aconteceu algo muito lindo, por isso que a gente mantém ela. Só que na maioria das vezes, essa serpente de metal, que no passado foi bênção, agora leva o povo à destruição. E isso não é muito diferente nos nossos dias e na própria nação de Israel. Coisas que são bênção na nossa vida, mas se nós não vigiarmos, se nós não tivermos os devidos cuidados, acaba se tornando uma maldição e faz nos afastar de Deus.
Aí, lá em Juízes, você vai ver um relato, quando a vitória traz a derrota. O episódio bastante significativo, após a derrota dos medianitas, Gideão resolveu fazer uma estola de ouro para comemorar a vitória. Mas veja o que aconteceu. Aquela peça que Gideão havia mandado confeccionar para ser um memorial, para eles lembrarem da grande vitória que Deus havia dado a eles, as gerações, os filhos, os netos de Gideão perderam esse entendimento e daqui a pouco estavam começando a adorar, reverenciar algo que era símbolo de um manifestar de Deus. Eles começaram a venerar. E como isso é comum, quando muitas das vezes aquilo que é bênção se torna maldição. E eu não sei se você já teve a oportunidade de presenciar, de ver, a pessoa está busca de Deus. Senhor, eu preciso de uma porta, eu quero isso, Senhor, abre, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer assim, assim, assado. A porta abre, a coisa acontece, e a pessoa se esquece de Deus, passa a venerar a bênção, em vez do abençoador. É o que aconteceu com Gideão, é o que aconteceu com a serpente de bronze. Eles passaram a venerar, a adorar a bênção, em vez do abençoador. Então precisamos ter cuidado, quando buscamos algo de Deus, essa graça acontece, esse favor acontece, esquecemos de expressar gratidão a Ele, ou trocamos o abençoador pela bênção. Como é comum isso acontecer, mas isso aqui é só um parêntese da mensagem. Voltamos para o texto de 2 Reis, capítulo 18, versículo 6 agora. Ele se apegou, após essa grande reforma, ele se apegou ao Senhor. Isso, o rei Ezequias, ele faz uma reforma e ele se apega ao Senhor, e não deixou de segui-lo, obedeceu todos os mandamentos ou princípios, todos os princípios que era estipulado, que era apresentado para o rei Ezequias cumprir, ele cumpria, e por isso ele tinha a bênção do Senhor. E o texto vai dizer, e o Senhor estava com ele, e ele era bem sucedido. Detalhe, nessa época, a nação de Judá, aqui ó, a nação de Judá pagava tributo para a nação da Síria, do rei Senaqueribe. Quando esse rei Ezequias, ele assume, e ele faz essa limpeza, e ele leva o povo a adorar a Deus, ele promove novamente o culto a Deus, porque o culto havia sido esquecido pelos seus antecessores. Aí você vai ver que mas por que a gente tem que pagar essa fortuna para Senaqueribe? Não, rei, a gente paga desde a época do fulano de tal, porque se a gente não pagar, ele faz com a gente o que fez com Samaria, ele vem e arrasa a nossa terra. Negativo. A gente crê nessa aliança, ou nós cremos no Deus Todo-Poderoso que cuida de nós? E ele vai e rompe, ele deixa de pagar todos esses tributos a Senaqueribe. Aí, irmão, aí o negócio ficou feio para ele. Esse Senaqueribe, ele era meio maluco, ele era meio loucão, ele não media as consequências dos seus atos, e ele vê isso como uma afronta da parte do rei Ezequias, e ele vem com tudo. Senaqueribe significa assim, o deus da lua. Senaqueribe era um habilidoso guerreiro, mas também ficou conhecido por ser um homem cruel e orgulhoso. Seu comportamento inconsequente fez com que ele viesse com todas as suas forças para cima do rei Ezequias, para cima de Judá. Senaqueribe representa ameaça. Veja bem, irmãos, Judá, debaixo da liderança de Ezequias, está fazendo tudo certinho, está glorificando a Deus, está cultuando ao Senhor, está obedecendo como nós já vimos, ele está fazendo tudo da maneira correta, e vem uma grande afronta, vem uma grande perseguição. Quem lembra que nós já falamos aqui que o fato de nós estarmos fazendo aquilo que Deus manda, não nos isenta de passar por provas? E a gente sempre cita o exemplo dos discípulos, que Jesus chega para eles, passamos para o outro lado, Jesus convida, Jesus dá ordem, e eles entram no barco, e no meio da trajetória o que acontece? Tempestade. Ou seja, e isso não é um pouco frustrante?
você está procurando, como esses dias eu falei com alguém, mas eu estou procurando fazer tudo certinho, e o negócio está ruim, está dando ruim. Ezequias teve esse sentimento de estar fazendo a coisa certa, mas ao mesmo tempo começou a ter mais problemas, porque agora um rei maluco, cruel, perverso, está marchando contra a sua cidade, que ele havia restaurado, onde o povo estava cultuando a Deus. Detalhe, irmãos, ele não tinha a estrutura bélica para enfrentar Senaqueribe. Mais para frente um pouquinho. Não, então, a gente precisa entender que eu e você, repita comigo, só para criar uma dinâmica aqui. Eu e você, olhe para uma pessoa aí bonita do seu lado. Pode olhar ali, vamos olhar para eu e você, nós dois somos bonitos. Não, ali está o bonitão. Eu e você temos um Senaqueribe, que vai estar sempre junto, que vai estar sempre à porta. Você já identificou o seu Senaqueribe? Senaqueribe representa a ameaça. Essa parte aqui, que Senaqueribe, eu estava tomando banho, e o Senhor colocou, acho que foi de sexta para sábado, eu estava tomando banho ali, e daqui a pouco, mas o que é esse Senaqueribe? E o Espírito Santo começou a trazer isso no meu coração, Senaqueribe, que às vezes a gente imagina que o Eduardo é um Senaqueribe na minha vida, o Lincoln é um Senaqueribe na minha vida. Às vezes pode ser uma pessoa física, pode ser o teu patrão, o teu chefe, pode ser um Senaqueribe, pode ser um vizinho que está te perturbando. Então, mas nós vamos entender que Senaqueribe é mais que uma pessoa física. Aqui começa a mensagem, irmãos. Então eu te convido a ficar mais ligado ainda. Deixa eu ver o horário para a gente não passar das 9. Amém? Não ouvi nenhum amém, irmãos. Ô, meu Pai amado. Só minha mãe. Senaqueribe, então, representa a ameaça, porque Ezequias estava lá dentro de Jerusalém, louvando a Deus, cultuando, e a coisa piorou, ele ficou cercado, e do lado de fora tinha uma grande ameaça contra a vida dele, contra a vida da família e contra a vida do seu povo. Então, Senaqueribe é uma ameaça, uma informação que chega até nós, com o propósito de nos desencorajar. Então, Senaqueribe é informações que vêm na tua mente durante o teu dia. Sabe aquele momento que você está tão bem, daqui a pouco você vê algo, ouve algo que tira a tua paz e que te traz angústia, perturbação, dizendo que não vai dar certo. Consequentemente, o teu subconsciente diz: não vai dar certo, nem adianta, desiste. Então, o Senaqueribe representa informações que vêm na nossa mente para nos afrontar, desencorajar, enfraquecer. Porque essa era a estratégia de Senaqueribe. Ele sitiava para enfraquecer o seu oponente. E o diabo, ele tem as suas variadas artimanhas para nos enfraquecer. Enfraquecer o quê? A nossa mente, o nosso coração. Por quê que as pessoas, quando elas são diagnosticadas com esse Covid-19, boa parte delas fica perturbada e desesperada? Eu tive uma experiência, porque, irmãos, tirando o Charles, que é imune, graças a Deus, e a Sirlene, que não sentiu nada. Deus abençoe, Charles, que bom te ver aqui. As pessoas comuns, quando pegam essa praga, de forma temporária, eu sou do grupo, tipo da Sirlene, que não vai sentir nada, ou eu vou ser desses que vai para o hospital, vai ser como aconteceu com o pai da nossa irmã Elisama, que ficou dias internado, e foi para descansar com o Senhor. E isso te perturba, te traz, que grupo que eu vou fazer parte? Irmãos, o dia que eu fiquei sabendo, você já fica em choque ali, e você tem que lutar: Senhor, comigo não vai acontecer nada, só que você fica mais
mas você já tem, aí começa a vir informações, você tem comorbidades lá. Ela fica preocupada, eu lá lavando umas loucinhas ali, daqui a pouco eu pego com isso, mas eu tenho isso, não sei o que, tomo um remédio assim, assim, assado. Irmão, daqui, a coisa começou a escurecer, aí vem aquele desejo de você ficar ali, aí eu vou mandar uma fotinha para minha mãe, vem, aí quando o negócio começou a escurecer ali, o sangue de Jesus tem poder na minha vida, fui lá para fora, fiquei lá no sol quente, lá, estratégia de Senaqueribe, atingir a mente. Eu tenho um conhecido nosso, que pegou também, na mesma leva, e ele parece que estava achando que estava nas últimas, manda trazer o meu pai, chama os vizinhos do prédio, tudo aqui para se despedir, parece, porque mexe com a cabeça, porque você não sabe que grupo que você é, então Senaqueribe, esse é o nosso inimigo, irmão, informações que enfraquecem, que nos desencorajam, e muitas das vezes ridicularizam da nossa fé. Você pode estar passando o pior momento da tua vida, onde você se acha que você está dentro de um barco, numa tempestade, e Jesus está dormindo, assim como os discípulos, e Senaqueribe vem na tua mente e diz, ele ouve todo mundo, menos você, viu fulano, estava passando por assim, assado, e olha lá, já está cantando o hino da vitória, e você aí está lascado. Ele quer enfraquecer a nossa mente. A estratégia de Senaqueribe é enfraquecer a tua mente. Precisamos conhecer isso, saber disso, quer nos desencorajar naquilo que cremos, ele não vai te responder. Aí o texto continua, o rei assírio deportou, isso aqui é quando ele leva a nação do norte. Isso aconteceu porque os israelitas, a nação do norte, não obedeceram ao Senhor, seu Deus, mas violaram a sua aliança. Eles foram levados cativos, só que a nação de Judá tinha voltado para os caminhos do Senhor, debaixo do comando do rei Ezequias. Aí no versículo 13 e 14, 8 anos após a invasão de Samaria, ele vem invadir Judá. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe veio, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Quando Ezequias se vê cercado, amedrontado, a sua mente abalada, aí ele manda escrever para o rei Senaqueribe, está lá, ó, cometi um erro, para de atacar-me, eu pagarei o que exigires, e ele paga, olha o valor que ele tem que pagar, essa é a linguagem da NVI, 10 toneladas e meias de prata, e 1 tonelada e 50 quilos de ouro, irmão, 1 tonelada de ouro, imaginou, Luiz? Eu só queria um desses cavalos que carregou esse ouro para poder usar aquela expressão, para lavar a égua depois, daí que surge essa expressão, né? Esses cavalos que carregavam muito ouro, depois o dono do cavalo ou o carroceiro pegava o cavalo que tinha carregado muito ouro, ia lá, limpava o cavalo no rio e saía muitos pó, pedrinha de ouro, enfim. Foi um pagamento muito alto. Agora aqui, irmãos, outra mensagem muito forte. Um pagamento muito alto que Ezequias teve que pagar para Senaqueribe, sabe para quê? Para não entrar em guerra. Aí nós entendemos, isso aqui é uma mensagem que foi ministrada na última quinta. Guerras custam alto. Por que Senaqueribe, logo que invadiu Israel, não invade Judá? Porque ele não tinha capital, porque ele ficou 3 anos sitiando Samaria.
os seus recursos foram embora, ele precisa de um tempo de 8 anos para ter novamente recursos para voltar a invadir Judá. Para você, ei, agora aqui, ó, guarda comigo, para você ir à guerra, para você enfrentar Senaqueribe, a mente, para você ir à guerra, para você enfrentar Senaqueribe, você precisa ter recurso. E eu não estou falando de din-din não, irmãos. Você precisa ter recursos. E o recurso está onde? Ele é o recurso. Só que é muito recurso. Quando fala de muito recurso, é intimidade. É intimidade com Ele. Para você ir à guerra, você precisa ter recurso. Ah, mas eu não quero ir à guerra, eu sou um covarde. Você tem que ter recurso também. E é um recurso muito alto, que vai esvaziar os teus cofres, por não querer enfrentar o problema. Ezequias, por não querer enfrentar o problema, por não querer ir à guerra, ele manda 10 toneladas e meias de prata, 1 tonelada e 50 ciclos de ouro. Custa caro você não enfrentar o teu adversário. Custa caro você não enfrentar Senaqueribe. Tá, irmãos, está entendendo? E isso tudo é aqui, ó. É informações que Senaqueribe, que Satanás vem na nossa mente dia e noite, dizendo, mostrando alternativas para você fazer. E para você enfrentar, tem um preço, custa alto. Aí a gente acha que participar de 7 campanhas, não sei de quê, não sei do que, vai resolver. Não resolve. E a guerra tem um custo alto. Não ir e se acovardar, o preço tem que pagar. Só que o problema de você se preparar e ir à guerra, você sai com a vitória. Agora, você querer fugir da guerra, você vai gastar o que não tem, emocionalmente falando também, e você só vai ficar mais fraco, porque você vai ver no texto que todo esse ouro, ele precisa tirar, as portas do templo eram revestidas não era de lata, essa lata era de ouro, e eles tinham que tirar essas folhas de ouro, para poder mandar para o rei. Eles tiraram daquilo que era do Senhor, para dar para o ímpio, por medo de ir à guerra. Tem gente que está pegando esse pedacinho aqui, tira o que é do Senhor para dar para o ímpio, por não ir à guerra. Eita! Segundo Reis 18, 16, versículo 16, retirou o ouro que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor, e deu ao rei da Síria. O versículo 19, assim diz o rei da Síria, depois que o rei da Síria recebe todo o ouro, Jesus, deixa eu cuidar aqui, depois que o rei da Síria recebe todo o ouro, ele manda uma mensagem, olha, em quem você tem confiado? Eu recebi aqui a tua tonelada de ouro e tuas 2 toneladas de prata, mas agora eu já estou marchando, ó. Meu exército já está aí, eu não volto atrás. Isso que você me mandou, todo esse investimento, perdeu, playboy. Foi quase isso que ele falou para o rei Ezequias. Perdeu. E ele não muda de ideia, só que aí, Senaqueribe pisa na bola. Pega isso. Em quem você tem confiado, rei Ezequias? Para você se rebelar contra mim, versículo 20. Aí lá no versículo 21 ao 24, você está confiando no Egito, porque Israel, Judá, tinha uma aliança com o rei egípcio. Você está confiando no rei egípcio, porque o Egito tinha cavalos de guerra, tinha um exército melhorado naquela região da Palestina. Você está confiando no rei do Egito? Aí ele vai dizer, você está confiando nesse teu Deus? Você está estimulando as pessoas a confiarem nesse teu Deus? Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver... Aí ele começa a pisar no Ezequias, irmãos.
Ele começa a reduzir Ezequias a nada. Lembra, ele está do lado de fora. Senaqueribe começa a pisar. Em quem que vou fazer o seguinte, para você me enfrentar, para ficar uma batalha justa, eu vou te dar 2.000 cavalos de guerra. Mas você tem cavaleiro, soldado para montar nessas armas? Não tem, né? E por que você está querendo se rebelar contra mim? Você está confiando nesse teu Deus? É nesse teu Deus que você está confiando? Por favor. Aí, isso tudo conversando, o exército aqui embaixo, o muro está ali em cima, os conselheiros, o correio do palácio estava em cima do muro, e os servos de Senaqueribe estavam aqui embaixo fazendo essas ameaças em nome de Senaqueribe. Aí, só que eles estavam falando em hebraico. E, irmão, acontece alguma coisa aqui na frente, não enche de gente? O que está acontecendo? É a banda B da rua, tudo que a imprensa da rua aparece ali, para saber o que está acontecendo. Nessa época aqui, então, enquanto estava acontecendo essa conversa, o muro da cidade se encheu de morador. E eles começaram a falar em hebraico para os moradores saberem o que estava acontecendo, para que os moradores exercessem influência na vida do rei Ezequias, para que ele tomasse a decisão de abrir as portas e se render. Aí os servos de Ezequias que estavam lá em cima falam: meu irmão, por favor, fala em aramaico, porque o povo já estava assustado, porque Senaqueribe ele assusta, Senaqueribe ele despreza, Senaqueribe ele coloca você para baixo, Senaqueribe ele vem te amedrontar, ele vai dizer que não dá certo. Mas Ezequias confiava no Senhor. O comandante, porém, respondeu: será que o meu Senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu Senhor, o Ezequias, e para você, e não para o que estão sentados no muro? Olha o povo do muro, irmãos. Como vocês terão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Ou seja, esse povo, conselheiros de Ezequias, eles precisam saber que se o rei não abrir essas portas, não se render, vai acontecer o que aconteceu em Samaria, onde as pessoas bebiam as suas urinas, comiam as suas fezes, e o povo ficou mais assustado. A intenção de Senaqueribe é assustar, é amedrontar, é te desencorajar, é fazer com que você não venha a crer, confiar no Deus que pode tudo fazer. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria, não deixem que Ezequias os engane. O povo lá de baixo de Senaqueribe falando para o pessoal do muro: ele não poderá livrá-los da minha mão, não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Enquanto o Espírito Santo, na hora da tua luta, está dizendo para você confiar no Senhor, o diabo, o espírito de Senaqueribe vem na tua mente dizendo: não vai dar certo, você está perdendo tempo. É uma luta que precisamos entender que nós estamos passando, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Um caminho mais fácil, olha o que eles vão propor para os moradores: façam paz comigo e rendam-se. Cada um de vocês comerá sua própria videira e de sua própria figueira e beberá a água da sua própria cisterna. Ou seja, vocês daqui a pouco podem estar bebendo urina, mas se vocês fizerem paz comigo, fizerem aliança comigo, vocês vão continuar a vidinha de vocês. E olha a segunda proposta: até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de mel. Escolham a vida e não a morte. Ele já dá a sentença para o povo, porque Senaqueribe, ele vem para tirar a tua paz. Senaqueribe, quando ele se manifesta, é para te dizer que você não vai conseguir, que você está perdendo tempo.
e ele traz um caminho alternativo para você não lutar. E o caminho dele, é uma terra que tem cereais, vinho, pão, oliveiras, mel à vontade. E ele diz: escolham a vida e não essa morte que vocês estão planejando. Tudo isso Senaqueribe faz na nossa mente. Ezequias, pois, eles vão dizer que Ezequias estava iludindo. Aí lá no capítulo 19 agora, caminhando para o fim, ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes e pôs roupas de luto, entrou no templo do Senhor, e daqui a pouco ele manda mensageiros ao profeta Isaías: estamos como mulher que está para dar luz a filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. O rei Ezequias, ele estava cheio de força no Senhor, porque ele estava fazendo a coisa certa, ele estava se mantendo no caminho, mas diante de tamanha ameaça, de um exército tão numeroso, ele não tinha o que fazer, ele não tinha reação. As irmãs que eu não consigo imaginar, mas as irmãs podem imaginar, que tiveram um parto natural, de crianças, de gêmeos. A Lena foi gêmeos. Agora imagina, uma mulher grávida está para dar luz de gêmeos, natural, e daqui a pouco não vem aquela força necessária para que as crianças possam sair. Tudo está preparado, mas não existe a força. Ezequias se sentia dessa forma. Estava tudo certinho, ele estava lutando, ele estava buscando, ele levou o povo a adorar, a buscar, mas a coisa não acontecia, e o povo estava ficando com medo. Aí, o Senhor do alto e sublime trono, ele se levanta, e libera uma palavra para o rei Ezequias, que se você crer, é uma palavra que será liberada nessa noite para você, para a tua vida, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu. Ei, sabe o que o Satanás está falando na tua mente? O Senhor te diz: não tenha medo das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Na linguagem Almeida corrigida, eu farei tomar a decisão de retornar, na verdade lá na versão Almeida vai falar que o Senhor colocaria um espírito nele, que faria ele pensar em voltar, e quando ele volta para a sua terra, ele acharia a morte. Ezequias estava diante de uma tamanha ameaça, como eu e você muitas das vezes estamos, mas veio a palavra do Senhor a ele, aí eu não tenho como, quando eu estava meditando, Eduardo, aquela nota lá, não tem como, irmãos, na hora que eu estou meditando, estou escrevendo, montando ali os versículos. Vai lá, Eduardo, puxa lá aquela. Eu imagino que essa era a situação de Ezequias. Aleluia. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quantas horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Essa é a palavra de hoje. Eu creio. Quem crê? Creia. Senaqueribe não é maior na tua vida. Senaqueribe não é maior na tua mente, no teu coração.
maior é aquele que está contigo. E nessa hora, nesse momento, Ele diz para você: eu estou contigo. Espera Aleluia. em ti. Oh, aleluia. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio. Creiamos nele. Aleluia. Eu Oh, aleluia. espero Aleluia. em ti. Aí, Senaqueribe sabe de uma notícia e ele deixa a nação de Judá, a partir desse espírito que o próprio Deus ordenou para que entrasse nele, para que desse uma ordem sobre ele, para que perturbasse ele e saísse de Jerusalém. E ele vai enfrentar outras guerras com o rei etíope. E ele começa a guerrear outras guerras e deixa Jerusalém. Mandou novamente mensageiro, só que mesmo ele deixando Ezequias, de onde ele estava, ele manda mensageiro dizendo a Ezequias, perturbando Ezequias: eu não esqueci de você não, não pensa que o teu Deus vai te livrar da minha mão. Você precisa, nós precisamos estar cientes que o adversário, ele não vai desistir facilmente. Se ele sabe que na tua vida tem uma área que ele te escraviza, que ele te perturba, que ele tira a tua paz, que ele te deixa para baixo, você pode ter certeza que ele vai voltar novamente. E eu e você precisamos estar preparados para resistir no Senhor, para confiar no Senhor, que a vitória é completa. A vitória é completa. Aí você vai ver lá no versículo 14, Ezequias recebeu a carta e ficou desesperado. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor: Senhor, olha a carta desse incircunciso. Ou seja, Senhor, olha o que está acontecendo na minha mente. Olha como a minha vida está perturbada. As coisas não estão se resolvendo ainda, Senhor. E agora? Foi praticamente isso que Ezequias fez diante do Senhor. Dá ouvidos, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Aí ele chega: Senhor, ele não está insultando só a mim não, ele está insultando você, o Senhor. E o que nós aprendemos com isso? Transfira, entenda aquilo que você é em Deus. Você é filho. Chegue e diga para: Senhor, me ajuda, eu sou teu filho. Essas perturbações da minha mente, essas perturbações que me acompanham, elas não são maiores do poder que há em ti na minha vida. Então socorre-me, me ajuda. Aí então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Ezequias estava lá, estirado no templo: eu sou teu filho, socorre-me. Aí veio a palavra do rei, do profeta Isaías a Ezequias: ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Eu ouvi, tá? Aquilo que o presbítero assim falou agora há pouco. O Senhor, quando nós colocamos os nossos joelhos em oração, você pode ter certeza que Ele ouve. Ele ouve, Ele tem ouvido a tua oração, e no momento certo, na hora certa, o mover, o trabalhar vai acontecer. E eu não duvido que nessa noite, para muitas pessoas, está acontecendo uma guerra no âmbito espiritual. Entenda por quê. E veio a palavra: eu, porém, sei onde você está, a Senaqueribe. Aquilo que estava tirando a paz, afrontando Ezequias, perturbando Ezequias, desencorajando Ezequias. Aí vem a palavra de Deus a Ezequias: eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando você retorna, e como você se enfurece contra mim.
Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho de onde você veio. Então a palavra de Deus nessa noite, para você nessa noite, é esse espírito que tem trazido informações malignas, que te tiram a coragem, que tem tirado a tua confiança em Deus, a tua esperança em Deus, que tem trazido dúvida no teu coração, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. No mundo espiritual, o que está acontecendo, o Senhor está arrancando isso, arrancando de forma bruta, o Senhor trabalha na tua vida, no teu coração nessa noite. Porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca. Está falando muito. Em nome de Jesus, você vai viver tempos de paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Nessa noite é declarado sobre a tua vida, sobre a igreja de Cristo, é declarado que você vai viver tempos de paz. Tempos de paz. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, não invadirá e não invadiu. Aí você vai ver que naquela mesma noite, o Senhor Todo-Poderoso enviou quantos anjos? Um anjo, e esse um anjo, enviado por Deus, detonou mais de 180 mil homens de guerra, um só anjo. Tempos atrás foi ministrado aqui nesse lugar, sobre os anjos do Senhor, que são mensageiros, que são funcionários do Senhor, do céu, dispenseiros de Deus a nosso respeito, para nos servir. E basta uma ordem do Senhor, para que eles vinham cumprir algo em meu favor, em teu favor. E nessa noite nós temos entendido, que está sendo uma palavra liberada sobre a tua vida. Uma palavra está sendo liberada de Deus sobre a tua vida, que o anjo do Senhor está sendo enviado na tua casa, o anjo do Senhor está sendo enviado na tua família, aleluia! E aquilo que te perturba, aquilo que te tira a paz, o sossego, te traz dúvida, incerteza, o anjo do Senhor estará mudando esse quadro, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Estamos debaixo de uma palavra libertadora, que a tua mente venha ser livre nessa noite, que a tua mente venha ser livre nessa noite. 3 palavras que foram liberadas no último culto de terça-feira. Deus é, em meio a essa tempestade, Deus é na tua vida. Em meio a essa tempestade, Deus é na tua vida. Você pode dizer isso para o teu irmão que está ao seu lado? Em meio a essa tempestade. Não, irmãos, você é um profeta de Deus nessa noite. Em meio a essa tempestade, Deus é na sua vida. No meio dessa tempestade, com ar de profeta, não, mais empolgação, você está sendo profeta. Em meio à tempestade, Deus está no barco. Agora mais sereno, ele pode parecer estar dormindo, fale, mas ele está no barco. Terceira palavra liberada, Ele faz o que você não pode imaginar, aquilo que o teu olho não viu, que não chegou no coração, na mente do ser humano, é o que o Senhor pode fazer, pelos que nele confiam, aleluia, aleluia. Deus está trabalhando, Jesus falou que o Pai dele trabalha até hoje, Deus está trabalhando. Você está aqui nesse culto, mas Deus está agindo lá em teu favor, aleluia. E um texto que eu amo muito,
um Deus que além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nessa noite você chegou cheio de incerteza, não tendo esperança, mas nessa noite você vai sair daqui fortificado, alicerçado, cheio de esperança nele, e nele. Quando você acender essa esperança dentro de você, essa palavra de Isaías é liberada sobre tua vida, que há um Deus que trabalha pelos que nele espera. Quem está esperando no Senhor aqui? Então repita comigo: eu espero no Senhor. Pronto, Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando por você. Você está aqui, ó, pulando, glorificando a Deus, cantando, e Ele está trabalhando. Oh, aleluia, aleluia. Último, para finalizar, Eclesiastes 1:5. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Quem vê um neném, uma criança sendo desenvolvida no ventre da mulher? Não dá para ver. Uma vez ou outra vai lá fazer a ultrassom, ver como está, mas não dá para ver a olho nu. Mas você tem a certeza que ali dentro tem um ser que está crescendo, que está em movimento. E a palavra de Deus liberada sobre mim e você nessa noite, dessa mesma forma, Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar ímpio. Eu não sei como que vai acontecer, mas vai acontecer, porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus faz coisas novas. Deus faz coisas novas. E como falamos na última quinta-feira, para que coisas novas venham ser feitas, as coisas velhas precisam sair do lugar. Para que o vinho novo venha a ser derramado, essa carcaça velha precisa ser arrancada. Precisa ter uma mente transformada, renovada pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade dEle. Aleluia! Quem está preparado para viver coisas novas? Porque nós servimos um Deus que faz coisas novas. Eis que faço uma coisa nova, agora diz o Senhor, sobre mim, sobre você. Aleluia! Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia! Eu creio que nessa noite, declare isso, busque isso, aleluia! Faz o coração arder. Nesses dias você vai estar experimentando coisas novas. Declara o Senhor sobre a tua vida, a tua mente, o teu coração. Ele leva cativo para Ele agora. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desapareça da tua mente. Aleluia, se arme no Senhor. Nessa noite Ele te forja com suas armas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Nessa noite você vai sair daqui como um soldado, para enfrentar aquilo que tem te trazido para baixo, aquilo que tem te entristecido, aquilo que tem te frustrado, aquilo que tem tirado a tua esperança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós glorificamos a Ti, nós Te exaltamos, Pai, pela Tua palavra que foi ministrada nos nossos corações. Pai, eu não tenho dúvida que nessa noite vidas estão sendo transformadas, mentes estão sendo libertas,
E em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo me deu como pastor dessa igreja, eu ministro a libertação na tua mente, a libertação no teu coração, e desfaço todo o poder maligno que tem atuado na tua mente, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus sejam desfeitos. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Senaqueribes, nessa noite da tua mente, da tua vida, caem por terra. Caem por terra e te trazem libertação. Te trazem libertação. Tenha sua esperança no Senhor. Experimente e viva o novo de Deus. O novo de Deus. Oh, aleluia. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por esse tempo que o Senhor nos permitiu estar nesta casa de oração, te louvando, cultuando a Ti, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Cremos que nessa noite somos livres, somos libertos, e que nenhuma influência satânica de espírito de Senaqueribe, Senhor, poderá tirar nossa paz, o nosso sossego, Pai, porque a nossa esperança está em Ti. E a Tua igreja essa semana experimentará algo novo, algo novo, algo novo, algo novo.